Salve minha gente, como vai você aí do outro lado, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso Tudo Vira Podcast, as nossas diversas vivências. Muito obrigado por você estar aí do outro lado nos acompanhando e cada episódio tem uma trajetória diferente, uma vertente diferente e sempre todos os episódios para mim são especiais, são riquíssimos, seja na área musical, na área jurídica, como já tivemos aqui alguns convidados, na área educacional, enfim, são diversas as nossas vivências. E hoje temos um convidado aqui muito especial. A gente vai falar de memória. Olha que coisa bacana, uma coisa maravilhosa e muito importante. Vamos resgatar aqui algumas histórias importantes da nossa cidade de São Carlos. E de uma pessoa que não originalmente, ele se tornou são carlense. Ele não é nascido aqui, mas veio para cá em 1972, ele é de Boa Esperança do Sul, e um grande jornalista, tem uma credibilidade ímpar, né? Ele praticamente acabou de se aposentar lá na Câmara Municipal, 40 anos atuando como jornalista dentro da Câmara e também escrevendo colunas. E é um grande memorialista da nossa cidade. Eu estou falando de Cirilo Braga. Esse nome, acho que as pessoas que leem, associam, conhecem pelo nome, às vezes não conhecem pessoalmente. E muitas pessoas que frequentam a Câmara, talvez até visualmente conhecem Cirilo, mas não têm, às vezes, a noção da riqueza, da importância que essa pessoa tem dentro da história de São Carlos, dentro da memória de São Carlos. Então, para nós está sendo um grande privilégio tê-lo aqui conosco e a gente vai bater um papo gostoso aqui, lembrando de várias memórias, várias histórias. O Cirilo, além de jornalista, ele se tornou escritor também, não teria como. Fez uma parceria aí solo com a Leila Massarão, que é lá da Fundação Educacional São Carlos. O livro é Memórias São Carlenses, é isso, né? Calendário da Memória São Carlense. Cirilo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco, viu? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, uma satisfação muito grande. E eu que agradeço o seu convite, né? Porque você é uma pessoa interessada pela história de São Carlos. Você viveu, você tem 50 e poucos anos, né? 55, vou fazer. Você acompanhou também muita coisa de São Carlos nesses 55 anos, através de sua família, que tem uma participação muito grande na sociedade, né? Em vários setores, né? Na educação, na música, no esporte. No esporte. Então, isso é importante, a gente dar valor para a história, desde a história da família. Né? As ramificações que tem, o espaço que ocupa na cidade, é importante. Então, é isso que eu procuro sempre valorizar. Parabéns pelo seu trabalho, é fantástico. Mas vamos falar um pouquinho, vamos pegar um pouquinho do Cirilo, das suas origens lá em Boa Esperança do Sul. Então, Boa Esperança, eu nasci em 63, né? E vivi 8 anos lá, fiz até o segundo ano do primário, né? E tive uma infância lá. Boa Esperança é um playground, uma cidade muito pequena, né? Todo mundo se conhece, é uma família. Sim. Morador, é um condomínio na cidade. Mas é gostosinho lá. Muito bom, até a infância lá é legal, porque aquilo, a cidade é saudável, né? É saudável, é bom, a gente aprende muita coisa, né? Da base. E depois vim para São Carlos com 8 anos, família grande, né? Meu pai já tinha acabado de aposentar e ainda tinha filho pequeno, né? Seu pai atuava em quê? Ele foi escrivão de polícia há 30 anos, né? Até mais que isso. Porque Aí ele foi transferido para São Carlos, é isso? Não, ele terminou, ele aposentou e veio para cá. Como tinha muito filho, 11 filhos, né? 11. E aí eu tinha 8 anos, né? Eu era quase o caçula, tinha o João ainda com 5. E aí muitos irmãos adolescentes, jovens, né? Então vieram para São Carlos, que a cidade de São Carlos era emergente naquele tempo, né? Em 1972, São Carlos era uma cidade já industrial, com 2 universidades importantes, já tinha esse perfil. CBT, né? CBT.
Pereira Lopes tem muita coisa interessante, era diversificado, né, a indústria, e tinha educação muito forte. Então ele achou que aqui, eu tinha uma irmã que era freira no Colégio São Carlos, Sacramentina, então ela que atraiu a gente para cá, né, falou, essa cidade tem condição de futuro, né, todo mundo. E aí a gente veio para cá em 72, e aqui eu fui estudar, nós viemos morar no centro da cidade, isso foi interessante. Meu pai não achava que era melhor morar no centro, falou, se a gente for morar na periferia, eu fico aqui em Boa Esperança. Então a gente foi morar no centro, perto do Alto do Guião, eu estudei lá no Paulino Carlos. Então ali, a questão de morar ali no centro, minha mãe muito religiosa, a gente frequentava a igreja de São Sebastião, a catedral. Então já fui ali na gema de São Carlos, né? Fui lá no meio. E aí comecei a gostar da cidade, né? Demorei um pouquinho, porque a cidade era diferente de Boa Esperança, né? E aí logo, mais tarde, assim, depois que eu terminei o ginásio, assim, que eu conheci o professor Ari Pinto das Neves. E aí... E naquele momento eu estava começando na imprensa já. Eu tinha um jornal caseiro, eu escrevi um jornal em casa. Contando a história da família, linkando com as histórias do Brasil. Foi um jornal semanal que eu fazia, distribuía em casa. E aí, meu irmão viu aquilo, achou interessante, falou, vou te apresentar para alguém de jornal. Aí fui parar no jornal Diário. Eu lembro do Diário. O Diário ali na Alexandrina, ali perto de casa, né? O Celso Kepp era o diretor na época, Paulo Duarte era o proprietário, né? E aí... Esse cara aí eu conheci o Paulo Duarte e tal. Ele gostou de mim e falou, poxa, vou escrever crônica aqui, depois você entra para reportagem e tal, né? Eu fiquei ali, mas fiquei só um ano. Porque depois tinha um jornal mais forte aqui. Que era a Tribuna. Que era o Correio de São Carlos. O Correio. O Correio tinha uma atualização muito grande, né, de foto. O Correio tinha o Paulo Gomes, né? Correio de São Carlos. Parte, não era o Paulo Gomes? Não, era do grupo Pereira Lopes, era, né? E então, quem tinha lá era o pessoal que vinha de Piracicaba, tinha jornalista profissional que vinha de fora. Tá. Estavam remodelando a imprensa da cidade naquele tempo, né? Eles tinham um poder econômico que dava para fazer clichê, né? As fotos eram clichê. Sim. Então, atualizar, né? Os outros jornais ficavam com dificuldade, né? Para atualizar clichê e tal. Então, eu fui lá para aprender mesmo. Cheguei no Correio, vindo do Diário, eu escrevia crônica do Diário. Com 16 anos, eu escrevia crônica. Olha isso. Comecei ao contrário. Todo mundo começa pela reportagem, né? Comecei pela crônica. Então, e aí eu conheci os cronistas da cidade. E eles contavam aquelas histórias. Teve um que chegou para mim e falou, um dia, eles escreviam muito sobre bonde. Eles adoravam escrever memórias do bonde, né? Sobre Damiano, Carlos Sampaio, vários deles, né? Nossa, figura histórica, hein? E aí eu fui gostando de história com eles ali, né? E um dia o Damiano me falou, um dia você vai escrever sobre bonde também. Né? Mas o bonde da minha época, estava lembrado no passado. Era uma metáfora para dizer, um dia você vai escrever sobre o passado. Né? E está fazendo isso. Então, eu aprendi com eles. E ali na escola, o seu Ari levava a gente para conhecer o Palacete Conde do Pinhal, a casa do Conde, na avenida ali. Ele fazia uma aula bem dinâmica. Então, casou a aula do seu Ari com o que eu estava vivendo na imprensa. E aí eu já comecei na reportagem, entrevistar o Macei todo dia. Eu sempre na prefeitura fiquei amigo do Macei, Antônio Macei. E o Antônio Macei me mostrava como funcionava a política local. Era muito interessante. Eu tinha 17 anos, né? E o Macei tinha a idade do meu pai, que já era velhinho. Meu pai morreu em 77. Então, naquela época, eu já tinha perdido meu pai. Sim. Né? E aí o Macei era paternal comigo, né? Então, ele me ensinava muita coisa e tal. E ali eu fiz um aprendizado muito grande, naquele ano 1980 era. E a cidade estava desenvolvendo, aí começou o desenvolvimento da cidade na parte de tecnologia, as faculdades, principalmente a Federal, a USP, né? Que elas fizeram um casamento com as empresas, criando o Centro Tecnológico de São Carlos. Então aquele era o momento, né? De desenvolver. O senhor Antônio Macei foi prefeito 3 vezes de São Carlos, né? 52 a 56, depois de 64 a 69, né? Depois entrou o Zé Bento, que foi tirado, e depois de 83 a 88, Macei. 83 não. Não, foi até 82. Foi 76 a 82. 76 ele assumiu no lugar do Dr. Mário Maffei. Isso. Isso. Então, naquele ponto que eu peguei, de 77 a 82,
o mandato do Macei, que me contava todas as histórias. A gente via surgir as coisas na cidade, né? Por exemplo, o Parque do Bicão, né? Daquela época, né? A urbanização ali, muita coisa. E a estação rodoviária. A estação rodoviária acho que foi uma das últimas obras, assim, foi. do Macei, né? Importantes, né? Viaduto, foi obra dele, né? No Mercadão Municipal, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né? Ele foi um empreendedor da época, vamos dizer assim, né? Na política, o cara que ali com o Macei transformou a cidade, né? Ele contava os causos da política, as coisas bem interessantes, né? Diz que uma vez o Jânio Quadros veio para cá, a política de São Carlos, naquela arena de São Carlos, era a demarista, né? O povo era demarista. Uma vez o Jânio veio para cá e ficou na casa do Macei. A demarista é Ademar de Barros. Ademar de Barros. E o Jânio era adversário. E o Jânio era adversário do Ademar. E o Jânio veio para São Carlos e ficou na casa do Macei. E o Macei ficou no fim de semana, né? Um dia para o outro, lá pernoitou, depois almoçou lá. E ficou ali, a empregada do Macei, o Macei contratou uma cozinheira, né? Que cozinhava muito bem e tal. Aí terminou o jantar, né? O Jânio Quadros, no almoço, falou que ia tirar uma sonequinha antes de seguir viagem em campanha. E aí pediu para conhecer a cozinheira, né, para agradecer, que tinha cozinhado muito bem. Então a moça agradeceu, falou: seu Jânio, o senhor foi muito simpático comigo, mas vou falar uma coisa, eu voto no seu Ademar. Nossa! Aí ele virou para o Macei e falou: olha, Macei, eu podia dormir sem essa, hein? Que ele foi ter uma soneca logo depois. Então a mulher foi lá e falou: não, eu voto no seu adversário. O Macei contava muitas dessas histórias, né? Nessa época seu Antônio Macei já morava ali na Episcopal? Na Episcopal. Na descida ali atrás do quarto de São Carlos, ali. Teixeira, ali. Na lateral ali do colégio, né? Então, em 84 fui trabalhar na Câmara, com o Paulo Duarte, Xavier, Catarina, naquela época ali era presidente da Câmara. Aí fui trabalhar lá e fiquei todo esse tempo, mas sempre tendo trabalho em imprensa, como cronista. Escrevi mais de 300 crônicas sobre São Carlos, e sempre São Carlos é a minha temática. Então, meu computador, lá eu falo, meu computador é uma viagem no tempo, que está tudo lá, guardei tudo. Tá registrado. Então, eu trabalhava na Tribuna, eu tive colaboração com a Tribuna, o Diário, a Folha, né? E rádios também. Antes de trabalhar na Câmara, eu passei pela Intersom também, quando a Intersom foi fundada. Agora, em janeiro, dia 7 de janeiro, ela faria aniversário. É agosto, não é? Agosto, 7 de agosto. Agora. Amanhã. Amanhã, criado em 82, faria 43 anos. Aí eu estava lá nesse dia que foi inaugurado. Coreogrando, Meirelles me levou, o Juquita, né? E aí eu acompanhei todo aquele começo da Intersom, a estruturação. O Juquita, o Geraldo Eugênio. Então, viver essas coisas que estavam começando, né? O próprio Correio de São Carlos depois terminou em 81, né? É uma coisa que me deu um aprendizado muito grande da história da cidade. Eu pude ver a história por quem contou e viveu, né? Contou para mim, tinha vivido intensamente. E essa sua paixão por escrever, Cirilo, quem que foi tua vertente ali? Foi uma coisa natural ou você teve, espelhou em alguém, você gostava, aquele cara ele escreve legal, vou fazer igual ele, ou foi natural isso? Não, foi uma coisa estranha isso daí, foi esquisito. Espontâneo. Foi espontâneo, mas assim, em 1971, eu tinha 8 anos, né? Tinha acabado de fazer 8 anos, e a minha irmã, que era freira, me falou: saiu um concurso aí de redação para criança, uma revista católica, chamava Ave Maria. Você não quer escrever um texto para mim e tal? Eu mando para lá. Era um concurso que chamava Eu Não Gosto da Guerra, para falar sobre a guerra do Vietnã. Eu escrevi um texto e mandei, né? Escrevi à mão e tal, mandei, né? Ganhei o primeiro lugar. Que legal. E aí a revista fez uma edição especial, falando uma criança tão nova, tem aquele pensamento, né? Eu falava dos efeitos da guerra, né? Imagina uma bomba na minha cidade, ia acabar com o meu mundo e tal. Minha escola, minha professora, meu cachorrinho, meus amigos do futebol, né? Aí eu não podia mais torcer pro Corinthians, essas coisas, né? As ideias do moleque. Legal, interessante. E aí eu ganhei aquele concurso com 8 anos, que lá já me falou, que legal escrever, né? Eu gostava de redação, de escrever composição, que falava.
né, que tinha na escola, Sim. pendurava lá um cartaz, a gente escrevia sobre uma história, né? Aqui seu cara estudou no Guião? No Guião, é. Então, naquela época, baita base também. Tinha muito professor bom ali. Olha, mas não foi o professor que me inspirou. Meu pai gostava de me ouvir ler jornal. Eu fazia leitura do jornal das manchetes. Ele assinava folhas e tal. E aí ele falava, lê para mim as manchetes de hoje, sabe? Eu li em voz alta as manchetes. Eu lembro de quando pegou fogo no edifício Andraus, depois do jornal. Andraus foi o que me impressionou mais, assim, porque era novinho, né? Era a época que eu lia em voz alta a notícia pro meu pai, né? E ali fui gostando daquele negócio de ler jornal. Aí eu lia todo dia. Eu ia buscar pro meu pai e ele lia junto, né? Com ele estava ali. E aí eu criei esse hábito. E quando eu tinha 13 anos, 12 ou 13 anos, comecei a fazer um jornalzinho de casa. Comecei a escrever um jornalzinho de casa no formato da Folha de São Paulo, sabe? Sei. Com foto, eu recortava as fotos. Distribuía para a família. Distribuía para o pessoal de mão em mão, né? E aí eu já estava virando um pequeno jornalista, né? Eu tinha repercussão aquela matéria de casa, né? Tinha irmão que contestava a informação, mandava carta. Você chegou a fazer alguma coisa em faculdade de jornalismo? Não, eu fiz só faculdade de Direito. Direito. Porque eu virei autodidata em jornalismo. Você fez a FADISC, então? Fiz a FADISC e depois já estava no jornal essa época, né? Comecei no jornal em 79, essa época eu entrei no Diário. Em 80 eu já estava no Correio. Né? Depois voltei para o Jornal Diário em 82, junto com a Intersom. E você falou de um cara aí que, para mim, ele faz uma falta tão grande, apesar que hoje ele estaria bem idoso, mas ele tem uma história tão importante na cidade. Eu agora, no auge da minha idade, eu estou fazendo Direito, estou cursando Direito. E esse cara que você falou, que foi um dos teus patrões antigos aí, ele para mim, ele é o cara que me inspirou a querer fazer Direito. E eu gosto muito da política, também aprendi a gostar da política, porque se ele tivesse vivo, nem ele teria noção disso. A política e o jornalismo. Eu gosto muito de ler também, escrever também, né? Paulo Edmundo Dias Duarte, esse cara acho que tem uma... Ele era um tribuno espetacular, né? Ele tem um poder de persuasão no júri. 11 anos de idade eu ia na Câmara, assistia sessões para ver na tribuna. Eu ficava fascinado com aquilo. Ele falava para mim, um dia eu vou ser igual a esse homem aí. Ele era enfático, ele tem uma linguagem muito interessante, Paulo Duarte. Tinha o título de combativo jornalista, porque ele estava sempre na contramão dos outros. Né? Era carioca, né? Ele falava, ele usava muito, eu escrevia com ele, né, os artigos, né? Sinopse de um repórter. Eu lembro disso. Ele usava muito o termo esgrimir, né? Esgrimir era a luta de espada e tal. Era isso, ele esgrimia contra tudo e contra todos aí, interessante. E disse que no fórum, eu nunca assisti um júri dele, mas disse que era muito bom. O que se diz aí na história, ele revertia, né, no júri, né? O cara tava praticamente com a causa lá perdida, aí a participação dele lá para os jurados, ele invertia. Ele se preparava muito. Eu lembro quando eu trabalhava na Câmara, ele ia na chácara do seu Xavier e ficava lá dias estudando como ele ia se portar no júri. A oratória dele era fantástica, né? Não, ele foi um cara... para mim, ele foi praticamente um pai, né? Porque quando eu comecei no Diário, ele me ensinou muitas coisas e eu escrevia as matérias com ele. Até porque ele não batia a máquina, ele ditava para mim, eu consertava a matéria para mandar para a oficina. Ele era muito enfático em tudo que ele fazia, né? Ele era explosivo, assim. Explosivo. Né? Pagou muito caro por isso, ele tombou com muita gente poderosa. Né? Mas chegou a ser presidente da Câmara. Não, mas eu acho ele fantástico, cara. Inclusive, eu falo para algumas pessoas, tem um coração muito grande. Quando eu me formar tudo e tiver minha sala de advogado, eu quero colocar uma foto dele na minha sala. Sou fã dele pra caramba. Ele, quando ele gostava de você, é muito fiel, porque ele dava muito valor a isso, a fidelidade, a gratidão. Ele não suportava gente ingrata. Né? Ele era muito sincero, né? Ele teve a casa noturna também, né? Como é que chamava? PD Show.
PD Night. PD Night, isso. PD Night teve um restaurante também. Ele trazia show grande, né, cara? Trazia Emílio Santiago, Alcione. Calbi. Porque ele, você sabe, a história dele é interessante, cara. Ele era tenor lá no Rio de Janeiro, quando era jovem. Mas aí, uma noite lá, ele teve um problema na garganta. Cordas vocais. E perdeu uma nota que ele alcançava lá. E ele ia para ir para a Europa naquele tempo. Então ele ficou muito depressivo. Frustrado com isso. E veio para São Carlos, para o Dr. Pedro Lopes, né? E foi jornalista aqui no Correio de São Carlos. E depois foi trabalhar na CBT como gerente comercial lá. E, ao mesmo tempo sendo dono do diário de sociedade. Sim. Como Siqueira, e o Rubens Betti. Aos nomes, aos resgates, às memórias do Cirilo, tá vendo? Então, sabe, porque em um determinado momento da vida você vê que você conheceu um monte de gente que é nome de rua, nome de escola, né? Mas foi aqueles vereadores daquela geração. Antes da gente começar a gravação, você falou um nome também, que para mim é icônico na cidade. As pessoas, não vou falar mais antigas, mas mais contemporâneas, não sei, como nós, assim. Esse cara também foi muito importante, meu Romeu Averso. Professor Romeu. Ele era professor na faculdade de Direito, diretor lá. Ele foi uma espécie de secretário de Educação do Macei também, né? De Educação e acho que depois trabalhou com o Vadinho, se não me engano. Romeu Salvador Averso, é isso? Ele era professor. Era pequenininho, né? Mas também firme, né? Professor de Direito. Vozeirão, né? E um excelente jornalista, tem um texto maravilhoso. Apresentava o jornal com o J. Ribeiro na Rádio Progresso. Eu lembro da voz do Romeu Averso. Era bacana. Colunas, da Tribuna, a última face da Tribuna aí, aqui nessa rua, né? Isso, aqui na Conte. Então, rapaz, E aí então a história de São Carlos passou a ser um tema frequente nos meus textos, né? Então, toda vez que eu escrevia crônica e tal, sobre São Carlos. E aí que quando eu pensei o que fazer na rede social, eu falei, vou compartilhar essas histórias de São Carlos, né? Então eu comecei a fazer por datas, né? Comemorar por data, que é uma maneira da pessoa fixar quem era, né? Que tempo viveu, né? Então, até os prédios da cidade, né? Quando foi construído, de que época que é e tal, situando, porque eu acho isso importante. Eu sempre entendi que o espaço da cidade deve estimular as nossas memórias, né? E o pertencimento da gente. A gente é da cidade quando a gente cultiva o que é da cidade, né? Então, isso gerou um interesse muito grande de outras pessoas em entender aquilo que eu estava fazendo, né? E participar comigo, mandando informações. E isso foi que na rede social lá, é uma festa. Todo dia eu coloco alguma coisa, alguma curiosidade, algum personagem. Até que houve entendimento lá com a Leila da Fundação Pro Memória, num programa de entrevista que a gente se conheceu lá. Ela falou, vamos escrever então sobre isso, né? Um livro assim que seja um calendário. Ela trouxe os termos lá da... E onde que esse livro impresso, qualquer livraria? Não, lá na Fundação Pro Memória. Não é comercializado? Não, é vendido lá, na Fundação. Vende lá. Você pode entrar no site da Fundação e solicitar também. Quem não é de São Carlos, quem está longe, pode pedir, mas lá na Fundação. Eu achei que tivesse... Vocês não fizeram assim, um lançamento oficial desse livro? Foi, lançamento foi em 2003. Fizemos lá na prefeitura, inclusive. E aí, esse livro aí está me dando outras ideias agora que eu aposentei, de fazer, de produzir outras publicações, não assim como calendário, mas como eventos da cidade, né? Situações, as minhas memórias também, né? Então eu estou pretendendo aí minhas coletâneas de crônica, que eu pretendo mandar para as escolas, que é importante que as crianças, os alunos jovens, tenham despertado esse interesse. Eu gostaria que quando eu era pequeno, se tivesse alguém que falasse da cidade, como teve o seu Ari quando eu era jovem, né? De fazer um link da cidade com a história do Brasil e do mundo. Isso que é importante, porque se aprender tudo, as lições ser todas separadas, né? Você não faz não contextualiza os fatos. O importante é isso, ter contexto. Verdade. A minha parceria com a Leila é importante por causa disso. Eu sou um memorialista, ela é uma historiadora. Entendeu? Então, o historiador, ele documenta, ele pesquisa o contexto. E o memorialista seleciona o que da memória
ele considera relevante, né? Porque a memória é o quê? A gente se recusar a esquecer algumas coisas. Bom, isso aqui foi importante, isso aqui... Né? A memória é mais seletiva, a história não. A gente não tem jeito de... Você já não quer lembrar de uma coisa, mas ele aconteceu, não é verdade? Mas aí a memória não, a memória ela tem um pouco mais de poesia, né? Você falou uma coisa muito importante, que inclusive em vários episódios aqui eu falo, um dos intuitos desse podcast aqui, justamente, se dirigir à juventude, para eles buscarem, que hoje, aliás, tem um jovem ali que está mexendo ali, que é o Alexandre, essa geração, eles são ficcionados pela informática, né? Então, assim, a palavra ícone para eles é uma palavra bem familiarizada, vamos dizer assim. Então, cada convidado que vem aqui, você é mais um desses. Eu costumo dizer para os jovens que nos assistem aí, que vocês são ícones referenciais para alguma coisa. Então, tem aquele jovem que ainda está indeciso, pô, cara, o que eu vou fazer, hein? Vou ser polícia, vou ser médico, vou ser artista, o que eu posso fazer? Então, vocês se tornam referenciais. De repente, o cara assistindo vocês aqui, pô, gostei desse camarada aí. O jornalismo e a história são muito importantes, estão interligados. Né? O jornalista, o que ele faz? Ele reporta o que ele vê. Então, ele é um historiador que está na história do dia a dia. Né? Testemunha, na verdade não é historiador, ele documenta a história. Isso é importante. E o historiador, ele vê a história panorâmica, né? Como se visse de cima, assim. Olhar de distanciamento. E o repórter está no dia a dia ali, né? Tá? Cirilo, essa coisa do jornalista. Você é um jornalista, vamos falar assim, mais raiz. Bem raiz, vamos dizer. No tempo da máquina de escrever, então, porque não tinha editor de texto. Exato. E a redação era uma coisa assim, extremamente exigente, né? Tinha que ser tudo bonitinho ali. Hoje tem aí 500 mil facilidades, né? Agora tem a inteligência artificial. Então, a tecnologia vem para modificar, para avançar, para modernizar, facilitar, tudo mais. Mas você teme, num futuro próximo aí, dessa coisa da inteligência artificial, as pessoas ficarem totalmente dependentes dela e o ser humano perder um pouco da sua essência, dele ter ficar assim, se acomodar demais e não ter essa iniciativa que você teve lá desde criança, lá quando a tua irmã despertou para você escrever a redação, e depois você teve a iniciativa dentro de casa de escrever um jornal ali para a família distribuir. Pô, isso é fantástico, cara. Agora essa coisa da inteligência artificial e tudo mais, o comodismo, você não acha que a gente corre o risco de se perder um pouquinho? Eu acho que a aptidão para as coisas sempre vai existir. Eu acho isso, que vem da pessoa muitas coisas, a vocação para né? Eu acho que isso vai existir sempre. E a inteligência artificial é só um instrumento, né? Ela não define, né? E um repórter, por exemplo, vai ter que reportar, vai ter que ir lá olhar e viver aquele momento, ele sentir, né? Isso vai ter que sempre. A inteligência artificial não consegue fazer isso, reportar uma coisa. O que ela é? Essa parte de escrita, ela é uma repetição do que já foi feito, ela coloca tudo que já está aí, né? Ela não cria, né? Então a criação, enquanto o ser humano puder criar, eu acho que nós estamos salvos. Também, né? Tanto na música, por exemplo, uma música sem mais você ter que compor. Daí não é aquela facilidade. O ser humano quer ser inventivo. Diz que é a dificuldade que cria, né? que gera a criatividade, a genialidade, né? Quando você está em dificuldade. O Brasil, por exemplo, é um país que é um celeiro disso, né? Você conhece os bairros da cidade, você está em contato com a cultura popular mesmo das periferias, você vê quanta criatividade tem ali, quanta vontade de fazer alguma coisa. Isso é bacana. Né? Um cara que tem essa vontade, que tem a garra, ele nunca vai ser submetido mas vai virar refém da inteligência artificial. Eu acho isso. Tomara, né? Tomara. Porque senão o mundo emburrece. O cérebro precisa aprender para funcionar. Precisa fritar de vez em quando. O cérebro não é para eu sei de história, então, não é assim, eu tenho que aprender todo dia, eu tenho que ler, assimilar, né?
Senão a gente atrofia. Até né? porque a leitura ela nos conduz a evoluirmos também na comunicação, né? Saber conversar, saber até escrever mesmo. Olha, todo mundo que eu conheço que é da área de comunicação, repórter, é gente curiosa, curiosidade pela vida, pelas coisas, entendeu? Tem curiosidade aqui de São Carlos. Você olha São Carlos, você vai, o que tem essa cidade? Tem muita coisa acontecendo hoje. Tem acontecendo hoje, vai procurar. Falta criatividade, porque às vezes a imprensa fica muito presa numa pauta só. É verdade. A imprensa, pode ver dia a dia, parece uma novelinha, né? É sempre o mesmo assunto. Que vai, então, hoje aconteceu, né? Falta aquela criatividade para ir buscar o que está acontecendo hoje, né? São Carlos não parou, eu falo muito do passado, mas eu uso o passado como o sentido que a história tem. É olhar para o passado para compreender o presente e projetar o futuro. Isso. Né? É para isso. Não é nostalgia. Nostalgia é você chorar pelo que já foi e que não volta mais. Não volta mais, porque está sempre modificando. Sim. Nada volta. O que nós estamos vivendo aqui é esse momento. Né? Esse momento é único. É verdade. Né? A gente pode marcar uma entrevista aqui um ano, em outro lugar, vai ser outro momento. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que é isso. E buscar as coisas da cidade, curiosidades que a cidade tem, que sempre me motivou aqui em São Carlos. E, por exemplo, acho fantástico a história das lendas urbanas que a cidade tem. É legal. Não é verdade? Você vai buscar isso daí, é uma curiosidade. Saber o que foi. Olha, uma coisa que sempre me encantou, cara. É saber o que foi ali no passado. Tá? E onde eu vou, eu procuro saber um pouco essa história da cidade. Quando eu vou ficar uma temporada, eu morei um ano numa cidade da Inglaterra. Lá que tinha uma história muito rica, lá no oeste da Inglaterra, Lancaster e tal. Tem uma história até das bruxas lá. Então eu procurei saber tudo. Comprei livro. E São Carlos tem a história do passado que está muito interligada à história do Brasil, né? Você vê. A professora Joana Dark de Oliveira, que é da USP, ela produziu um livro chamado Da Senzala para Onde? Não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Fala sobre o pós-abolição aqui em São Carlos. O que foi feito com o pessoal que era escravizado, que foi jogado para a periferia da cidade, sem muito amparo, e ainda com a lenda de que São Carlos tinha sido a primeira que libertou os escravos. Não foi, né? Porque depois ela comprovou no livro. Uma das últimas, né? Não, ela comprovou no livro que eles realmente, entre aspas, se anteciparam, mas eles vincularam aquela alforria a tanto tempo de trabalho para o fazendeiro. Para o proprietário lá da terra. Então não houve nada disso. Né? Então, nos livros a gente aprofunda e tira alguns mitos. Né? Sim. Alguns mitos. Tem as verdades. E como eu te falei, eu acho que os caminhos que a cidade tem, que sempre me fascinaram, sabe? O que era aqui antigamente? Né? Então, por exemplo, São Carlos surgiu, a história da cidade surgiu numa Picadão do Cuiabá, num caminho que tinha do ouro, que os tropeiros passavam por aqui, a caminho do ouro de Cuiabá. Imagina como Cuiabá é longe, né? É longe pra caramba. Então, mas eles vinham tropas aqui, paravam para descansar ali onde é o Córrego do Gregório, na esquina da Episcopal ali, onde é o Gregório, aquele centrinho ali, tinha uma venda ali que era do Inacinho Mineiro, que era um agregado da Fazenda Pinhal, que ali fez uma venda, eles paravam ali e a povoação foi surgindo por ali, no Gregório. O Gregório depois saiu dali, saiu, ele era o dono ali, o terceiro, né? Ele foi, não sei se expulso ou convencido a sair, para deixar a cidade atravessar a ponte ali do córrego. Porque o córrego não era tão estreito como é, que agora é canalizado, praticamente nem existe mais. Mas ali que a cidade surgiu, o núcleo urbano. Então você recompor, acho interessante isso, recompor como é que, na cabeça, como que era naquele tempo. Então, onde era tal caminho de Cuiabá, aqui em São Carlos? Ele vinha pelo Estradão, que é o Arraio do Correia, ele dobrava na Episcopal, ali embaixo passava do Senac ali, e ia embora, né, pela Episcopal até a 15, até onde é a Rua 15 hoje, é uma rua da raia, antigamente lá, tinha uma raia de corrida de cavalo, na 15. Aí a 15 ele dobrava e ia até aquela rua Miguel Petroni, que dava para a USP lá, né, onde é a USP hoje, ali era extrema periferia, até 1950 ali. Mas isso lá atrás, estamos falando aí do século XVIII, finalzinho do século XVIII, 1899. Né? Não, 1799 foi esse caminho aí
depois que aqui... Nossa! As Sesmarias foram criadas, tal, depois, né? Os Boteiros ali, Pinhal, o Monjolinho, do Quilombo. Não sabia disso, não. Surgiu depois. Esse caminho de Goiabá, que criou o primeiro núcleo urbano ali de São Carlos nas terras do Pinhal depois. Que o Botelho veio ali, era o dono da fazenda Pinhal, né? Estava nas terras do Pinhal, que era tudo araucária aqui na área, né? Então você vê que São Carlos surgiu nesse ponto ali, em torno do Mundial Mercado Municipal hoje. Mas vamos falar do caminho do Goiabá. Ele subia a Episcopal, passava pela 15, Miguel Petrone e ia embora. Aí já tipo Araraquara já. Depois ele ia caminho do Tietê. Lá Nossa. de Bitinga, lá, chegava até o Tietê. Tava bom. Porque precisava sempre ter água, né? Para os cavalos. E aí você vê, essa história, essa é primórdio mesmo da história, né? Mas São Carlos, como a gente conhece, a São Carlos de hoje, só começou a ser projetada mesmo a partir dos anos 40, 50. Né? Quando a população veio da zona rural, morar na cidade. Houve o êxodo rural e aí começou a desenvolver, né? Então, o grande momento também foi a vinda dos imigrantes, né? No final do Bastante século, imigrantes, né? No final do século XIX, muitos imigrantes. Portugueses, italianos. Portugueses, alemães, né? Espanhóis, que criaram vários núcleos aqui na cidade, né? A escola Dante Alighieri, né? Que eram os italianos têm a escola espanhola. E francês também, né? Francês, as freiras vieram aqui em 1905. Vieram as sacramentinas, né? Sacramentinas. O núcleo escolar. Então, o que eu acho interessante, os apelidos que a cidade teve, explicam também cada época. Ela foi conhecida como Atenas Paulista. Isso. Nos anos 50, quando tinha muito curso. Aqui tem a escola Dom Pedro, tem várias... A escola normal, secundária, sempre foi além dos a escola cursos. Normal era muito importante, né? E tinha muito curso surgindo naquela época, né? Nos anos 50 até começo dos 60. Surgiu até a primeira faculdade de São Carlos, que é a Escola de Educação Física de São Carlos, foi a primeira faculdade de São Carlos. Foi antes da Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia é 53. Né? Então, essa época era o auge da Atenas Paulista, curso de música tinha aqui. Eu achava que esse título de Atenas Paulista era alusivo a esporte também. Não, era de escolas, núcleo escolar. Né, que hoje reivindicaram esse título para a cidade de Jaboticabal também. Tá. Aí nos anos 60 teve capital do clima, porque o clima diferenciado daqui de São Carlos era bem característico. As estações aqui... As 4 estações no único dia. Tinha um vento sul, né, uma brisa de São Carlos. São Carlos é uma cidade alta, né, 850 metros de altitude, que está sobre 3 colinas. Você sabe dessa, né? 3 colinas. São Carlos. Já ouvi falar. A colina central fica ali na área entre a escola Álvaro Guião e ali a rua Carlos Botelho, depois ela começa a descer, né? Então a cidade está situada sobre 3 colinas e o núcleo urbano foi se expandindo, né? E eu acho muito interessante como São Carlos cresceu, né? A partir dos anos 80, 90, começou a ter expansão vertical da cidade, né? E isso eu acho que todo São Carlense tem que conhecer. Por isso que esse calendário das memórias São Carlense busca situar, né, por época. Né? Quanto custa cada exemplar do livro? Está 80, porque é um livro grande, muito está barato. Tem muita ilustração. Ali eu já passo em revista a história e tem fotografias de coisas que já não existem mais, né? CBT, eu vou buscar Centro Antigo, né? Os cinemas, cinemas que desapareceram. Cinemas, Cine Avenida, Cine Joias, Cine São José. Então, e o título seguinte da cidade, eu estava falando da capital do clima, foi Cidade Sorriso. Cidade Sorriso. E também isso aí tem muito a ver com os estudantes, né? Que São Carlos tem 10% da população de São Carlos é de estudantes vindos de fora, que estudam nas universidades. Então, isso deu uma efervescência aqui para a cidade, tanto cultural, né? Criou um núcleo estudantil que rejuvenesceu a cidade, né? Então, é a cidade Sorriso dos anos 70. Depois passou a ser capital da tecnologia em 80
e depois, finalmente, capital do conhecimento, né? Porque a tecnologia e conhecimento estão andando juntos. Sim. Então, e aí ter visto essa cidade crescer nos últimos 50 anos bem de perto, isso para mim é uma coisa... Fascinante. Por isso eu sou um fã de Salgado. Cara, e esses 40 anos de Câmara, ali você atuava, você era pessoa, até antes da informática, você chegou a escrever, né? Você que fazia as atas, né? Passei por atas, discursos, atas, matéria para a imprensa, né? Despacho da imprensa. Então estava sempre perto dos acontecimentos, né? Testemunha viva de muita coisa ali, né? Foi legal. Pegou várias legislaturas, né? Todo mundo critica muito a área política, mas é um aprendizado muito grande de vida você acompanhar ali, sabe? Porque você percebe como que a cidade quer caminhar, escolha. A Câmara, a Prefeitura, os eleitos são a escolha que a cidade fez, que rumo ela quer naquele tempo. Isso é inapelável. Por isso que a gente eu sou um defensor da democracia. Não podemos perder a democracia de jeito nenhum. Não. Porque ela que permite a rotatividade. E estamos correndo o risco de perder. Então, se perder a democracia, nós estamos perdidos realmente. Viu? Porque ela garante a alternância do poder, essa capacidade do povo tem de determinar que rumo ele quer. Né? A cidade, às vezes a gente reclama da cidade, a cidade a cada época é aquilo que o povo quer, o que o povo precisou. Tem muito disso, tem muito pouco daquilo. É o que está dando para fazer no momento, né? Aquele momento, é o retrato do tempo. Aí você perguntar, como São Carlos vai ser no futuro? Não sei como São Carlos vai ser no futuro, mas ela vai ser diferente de agora. Vai ser outra cidade. Como nós somos hoje diferentes dos anos 50, o ritmo de vida. O que me preocupa só é que o povo indo morar nos condomínios, fechando em outros lugares, perde essa noção de comunidade, sabe? De viver na cidade. Então, comércio, por exemplo. Está perdendo, né? Perde o comércio, perde o próprio ambiente urbano, a degradação da cidade. Às vezes você vê praças, às vezes abandonadas, porque não tem movimento, né? Não tem movimento, o povo não se interessa. Cria-se uma praça e ela fica lá, né? Então, porque o povo tem que ser dono da cidade. O povo tem que... Eu acho que tem muita comunidade disso. Em geral, se critica o governante, né? Mas a comunidade tem que também ser ativa, né? Você falou ali atrás alguma coisa sobre saudosismo, né? Saudosismo leva a saudade. Irremediável, né? Não dá mais. Então, uma coisa que eu estava observando no final do ano, hoje com todo esse aparato aí tecnológico, modernização, compras hoje são, acho que, sei lá quantos por cento, mas está ficando tudo online. A compra física está acabando, cada vez mais, né? Tenho percebido isso. E eu lembro, cara, esse final de ano eu fiquei meio chocado, não tinha parado ainda para perceber do jeito que eu percebi no final agora de 2024. Eu fui uma noite no comércio lá, no final de ano de Natal, né, fazer compra. Comecei a observar, rapaz. Aí é saudosismo mesmo. Você passava nas décadas de 70, 80 e 90 ali na Avenida São Carlos, na General, era um tromba-tromba de gente à noite e começava já no começo de dezembro, o mês inteiro de dezembro, efervescente ali, comércio até as 10 da noite, as ruas decoradas, iluminadas, era muito bonito. E eu olhei assim e falei, nossa, cara, tá vazio. Você olhava para dentro das lojas, e dentro da loja, para você andar, antigamente era todo mundo se trombando, era uma disputa. Mas isso era legal, é saudosista, mas é legal porque o ser humano tinha mais contato com o ser humano, né? Essa convivência. A convivência, né? Perdendo, né? Tanto até nas profissões. Eu conversei com um advogado outro dia, ele está dizendo que os advogados não se encontram mais no fórum. Não. Estão online. É tudo online. Entendeu? Então, falta essa convivência, enriquece a gente, né? Esse contato. E você falou da cidade, no comércio, nas praças também, né? Isso. Não tem mais movimento quase na praça. A praça virou a rede social. Então, aqui praça hoje em dia também se torna uma coisa um pouco perigosa, né? Infelizmente, né? Por causa
criminalidade, né? Como é que você vai sentar numa praça ali com a sua esposa e um filho, aí vem um pilantra lá... Então tem essa transformação da cidade. Não tinha criminalidade como tem hoje, né? Era mais tranquilo. Eu namorei em praça. No baile da Basta, você ficava ali na região ali. Nossa, os bailes. Vai ficar... Hoje em dia você se expõe, né? Tudo isso, verdade. Então, outra coisa, sabe, que sou saudosista, eu vou denominar assim, era muito bonito os desfiles cívicos na cidade. 4 de novembro, por exemplo, que é o aniversário de São Carlos, eu tive o privilégio de desfilar numa época que o desfile era a cereja do bolo ali pra gente, era uma coisa de gala, né? E todas as escolas nas décadas de 70 e 80, se não todas, a grande maioria, tinham fanfarras. Era bonito o desfile ali na Avenida São Carlos. Começava lá na 28, né? São Carlos com a 28 e vinha até aqui na 13, ou às vezes até na Jesuína. Muito da época de escola. Né? A gente falou do meu primo aí, do Diógenes, que foi professor de educação física lá no Jesuíno. E eu fui aluno do meu primo. Né? E você vê, na educação física do Diógenes, era 50 minutos cada aula. Então eram 2 aulas, 100 minutos de aula no total, porque eram 2 aulas, no cronograma ali. Desses 100 minutos, cara, 1 hora, 60 minutos, sabe o que a gente fazia? Todos os dias que tinha aula de educação física, marchar. Poxa! Marchar. A marcha convencional e até aquela marcha inglesa, que é bonita. Porque ele nos preparava já desde o primeiro dia de aula de educação física para o desfile do 4 de novembro e do 7 de setembro, que tinha também, e o 4 de novembro. Tinha um alinhamento. Tinha alinhamento, Esses desfiles, e as outras escolas faziam também. Era isso que era bonito, era tudo alinhado, tudo desenhado, tudo bacana. Os últimos desfiles que eu fui assistir, parecia mais uma passeata. O pessoal não ensaia mais. Não, isso, né? E tinha as fanfarras, né? As escolas tinham as fanfarras. Então ficava bonito pra caramba. O Jesuíno, pra você ter uma ideia lá... Isso ainda dá pra voltar, né? Acho que tem ainda. O Jesuíno, pra você ter uma ideia, naquela época, o nosso uniforme no dia a dia era uma camiseta branca, com uma faixa azul aqui e tal, um símbolo aqui da escola redondo com os pinhais, né? As árvores de pinhal aqui e tal. Era isso, era branco. No dia do desfile, nós usávamos uma camiseta azul, com friso, era uma camiseta de gala, calça branca, tênis bamba branco e luva branca. Você foi aluno então do Azuaite, do Maurício? Fui aluno do Ortega? Fui falando do Azuaite, do Ortega, do Diógenes. Quem mais aí passou por ali? A escola jesuína é importante na cidade. Fui aluno de Porto. Sempre teve equipe boa de professores de esportes também. O Azuaite me deu aula de português e de inglês. Olha só. Tinha aquele professor de química também, o Osmar. Nossa, ali teve o professor de matemática, o seu Bax. Tá vendo? Você guarda boas memórias também. Eu guardo. Nossa, mas foi uma época marcante, né? Ali na década de 70 e 80, o Jesus era muito forte, né? Seu Wilson Cury era nosso vice-diretor. É verdade. Passou por ali. Isso. Até o Aduar foi pra lá uma época. Quem? O Adu. Sim, foi. O Adu foi. O seu Wilson... escreveu um livro sobre o Adu. Escreveu? O perfil dele, em 2016. O perfil, ele foi 44 anos, ininterrupto, colunista da cidade. Coluna do Adu. Era coluna social. No jornal diário. Eu vi ele fazer coluna, quase artesanal. Ele montava a página. Que legal. Ele entregava o jornal. Nossa, ele fazia tudo. O Adu era fantástico. Ele escreveu a história dele. Você escreveu? Coluna do Adu. Sabe lá o que é isso? Porque ele começou escrevendo uma coluna chamada Sabe lá o que é isso?
E o Adu, no fim, acho que ele inspirou e o Dagoberto Rosa hoje, né? Que vive aí, né? O Dagoberto também está com bastante história já, desde 85, mais ou menos, ele está escrevendo. Mas o Dago se inspira, né? Foi. No Adu, né? A coluna do Dagoberto. O jornalismo aqui em São Carlos sempre gostou de coluna, tanto o leitor de jornal quanto o jornalista gostavam de escrever coluna. Eu tive vários também, eu tinha pseudônimo que eu colocava. Você tinha pseudônimo? Às vezes eu colocava um pseudônimo. Inventava lá? Para escrever diferente. Variar o estilo, né? Assim, você é várias pessoas ao mesmo tempo, né? É interessante isso. Hoje não é difícil. São Carlos tem muita memória bacana, né? Tem. No rádio também, né? Então, precisa manter vivo isso. Por exemplo, quem mora em São Carlos tem que saber que aqui teve tanta coisa boa. A cidade do Bolívar, onde surgiu o Jair Rodrigues. Tem tantas histórias e lendas, né? Tem umas lendas também interessantes, que é daqui, né? A moça que dançou com o diabo, né? É uma clássica que foi declarada em São Carlos uma música do Vieira e Vieirinha, uma dupla de 53, porque muita cidade dizia que era de lá essa lenda. Aí São Carlos patenteou ali com a música do Vieira e Vieirinha, por causa da moça que saiu de casa numa Semana Santa e foi dançar no baile, né? A Revelia da Mãe, e lá o moço que ela dançou se transformou no diabo, né? E virou fumaça, né? Sim. Então isso aí. Tem várias lendas interessantes na cidade, né? Tem, né? Bastante coisa. O que eu achava interessante nas aulas do seu Ari é que ele contava o que era, por exemplo, o Largo de São Benedito, né? O primeiro cemitério da cidade. Isso. Né? E depois foi para o Campo do Rui. Campo do Rui tem uma lenda lá de que os mortos, à meia-noite, faziam uma procissão lá, porque São Carlos era uma cidade que demorou para se expandir do centro. Então, a Vila Neri, do Balão do Bonde, até o extremo lá, da USP, eram os extremos, Vila Pureza, eram os extremos da cidade, né? O frigorífico São Carlos, né? Que era o extremo norte, depois a Praça Itália, o extremo sul. Vila Isabel, né? Então, demorou para a cidade se expandir muito, né? Então, o núcleo urbano aqui só passa a desenvolver mesmo para valer a partir de 70, né? Cirilo, em algum momento teve alguém, você faz a coluna hoje no Facebook, na rede social, no Instagram, né, das memórias aí são carlenses, em algum momento teve alguém que foi indelicado com você por algo que você publicou aí, falando da memória? Não queria que você tivesse escrito isso aí, isso vai mexer? Não, né? Ao contrário até. O pessoal vem trazendo mais informação. E o pessoal vem às vezes eles vêm até corrigindo data, tal, trazendo, eu lembro disso. Muita gente ali, eu meço assim, quem são os caras que acompanham, né, o pessoal ali, meus amigos, né? Muita gente andou de bonde, né? O bonde parou em 62, né? Então o pessoal testemunhou muita coisa que é falada ali, porque a história depois de 1960 já não é mais contada em livro. Os livros são mais antigamente, né? Fala da origem da cidade. A partir de 60 é raro, pessoal. Tem um livro, por exemplo, que foi lançado no Sesc Centenário, muito interessante. O professor Truzzi, professor da Universidade Federal, lançou. Aí ele conta amplamente a história da cidade, né? Mas depois dos anos 60, conta-se pouco, né? E aí é tudo testemunha de gente que está aí ainda. Eu acho isso muito rico. Tem alguém que você está preparando para dar sequência ao que você faz ou você nem pensou nisso? Não, estou pensando em compilar isso daí para mandar para as escolas. Talvez ali estimule algum professor a passar para os alunos essa ideia. Porque precisa deixar alguém aí, porque a gente não é eterno, né? Então, eu penso pôr no papel, né, e também divulgar as plataformas digitais aí, muita coisa que possa interessar para alguém, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma mensagem numa garrafa, né? Alguém lá na frente vai querer saber, né? Eu percebia, por exemplo, lá na Câmara, tem um projeto chamado Visite a Câmara, a gente recebeu por muito tempo, continua esse projeto, as escolas da cidade, para entender o processo legislativo, né? Como funciona a Câmara. E lá eu falava muita história. E vários alunos, crianças lá se interessavam. Eu achava fantástico isso aí. A Câmara, o prédio da Câmara foi cadeia, né? Foi cadeia. E antes também era. A Câmara teve várias sedes, né? E uma sede dela própria foi ali na frente de São Carlos Clube, um prédio quadrado.
No São Carlos Clube. Na frente do São Carlos Clube. Ele foi demolido em 1926. Né? Então, na avenida mesmo? Na avenida, em frente do São Carlos Clube. Era o prédio da Praça Coronel Salles. Também tinha um presídio junto. Ah, é? Quando Dom Pedro passou por aqui, em 1886, esse prédio é de 84, né? E aquele prédio que foi demolido. E o Dom Pedro passou por aqui em 86, uma visita, ele passou pelo prédio lá e pediu para tirarem os presos de lá. Não ficar junto ali com os vereadores da cidade. E ali a Câmara ficou até 1921 ali, quando ela passou pro Euclides da Cunha. Não, pro Conde do Peão, edifício Conde do Peão. Antes de ir para ali foi... da casa do Conde. Então, depois que foi para a Câmara do Palácio em 52. Eu não sabia Só disso. Em 52. Eu não sabia disso, não. Eu achava que... imaginava alguma coisa diferente, não do jeito que você está falando. Não, a Câmara é de 52, ali ficou junto com o Fórum. Depois de 59 foi inaugurado o Fórum da Rua Conde do Peão, criminal, né? Ele ficou com a Câmara de 52 e 59, assistindo junto ali o Legislativo e o Judiciário. E depois o museu embaixo. Mas ainda estava a Delegacia de Polícia nos anos 70. O museu eu lembro. O museu eu lembro. Em 1970, nos anos 70, a Delegacia de Polícia funcionou no subsolo da Câmara, lá tem essa seccional. Até que foi inaugurado em 76 lá em cima. O Marrom Glacê. 76. Marrom Então a Glacê. delegacia era na frente da Câmara, junto. Você sabe o porquê desse apelido Marrom Glacê? Não, São Carlos tem essa mania, né, de colocar apelido do nome de novela. Isso. Chega Maia, Saramandaia. E a Redenção, o nome mais curioso. Redenção, era o nome de novela, né? A novela ficou mais tempo no ar, 700 capítulos. Nossa. E aí São Carlos pôs, inclusive os artistas da novela vieram aqui para inaugurar o conjunto habitacional, que era da SECAP, que é o nome antigo da CDHU. Tá. Então, a Redenção é um nome de novela. Então, criou uma tradição aqui em São Carlos. Lá onde eu moro no São Carlos 2. Na época lá, tentaram, mas não pegou. Mas tentaram apelidar de Sassamutema. Então, tem essa tradição na cidade, né? Lembra de Sassamutema, né? Da novela, né? E bairro que tem outro nome, mas tem um nome que o povo deu, Lagoa Serena. Lagoa Serena. Núcleo Silvio Vilade, chama lá. Você vai procurar na prefeitura. Vila Elizabeth, Estância Suíça, porque era o Hotel Estância Suíça, era lá na Vila Elizabeth, né, que era a família Schmidt. Elizabeth era filha do Arnold Schmidt, que é o loteador do bairro lá, da Vila Elizabeth, que é Estância Suíça, aquela área mais nobre, né? E Vila Prado, você sabe por quê de Vila Prado? Vila Prado, porque é Ana Prado, Ana Prado. Antônio Prado. Vila São José. Eu não sei. Não sabe. Tijuco. Não, também. Tijuco também você não sabe. Tijuco é o córrego, né? É o córrego. Por causa do córrego. Muitos são Vila Monteiro, porque o loteador chamava Monteiro. Tem isso, depende muito do loteador, né? Você tem o nome ali na região. E, aliás, tem uma lenda urbana da Vila Monteiro, que é o lobisomem da Vila Monteiro. Já ouviu falar, não? Já ouvi falar, mas não sei na íntegra a história. Não, que os cachorros se agitavam lá na sexta-feira de lua cheia, e o bairro começou a ficar apavorado, os moradores, os primeiros moradores lá ficaram apavorados. Os primeiros não, os anos 60 já eram. E aí, o chorrado Ivava, né? E aí falavam que tinha um lobisomem lá, disse que seria um cara que que ele incorporaria o lobisomem, e ele era o 7º filho de uma família que... ele só teria, esse encanto só sairia dele se o 7º filho de uma família fosse lá tirar o encanto dele, né? E quem tentasse matá-lo incorporaria o lobisomem. Nossa. Então, aí fizeram uma caçada em 1965, a imprensa foi lá, Jornal Folha, fizeram à noite uma lua cheia e não acharam nada. Mas aí alguém disse que os pelos do bicho ficou lá, porque ele foi embora. Nossa, olha, cada uma. Não, mas na verdade, essas lendas existiam mais por segurança. A própria moça que dançou com o diabo, para a moça não sair de casa,
essas ali para não invadir a área lá, sabe? Sim. Era um terreno cercado, por cerca mesmo, o pessoal pulava. Então, para não se meter a besta, eles criavam lendas. Mas ainda era tudo criações, né? O próprio... E até também teve uma outra época que se via discos voadores, né? Nos anos 70 começaram a ver discos voadores aqui na cidade. Também tinha a ver com a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria, eles estavam fazendo aqueles testes de arma e tal, e ele via, né? Então... essa lenda da moça que dançou com o diabo me remeteu a uma história pessoal. Eu tinha, na ocasião, 13 para 14 anos. E o Caso fazia o baile do bicho. Lembra do baile do bicho? Lembro. E eu tava louco para saber o que era esse baile do bicho. E o baile do bicho, ele era realizado na Sexta-feira Santa. Tô louco. É. Então, aí é uma transgressão religiosa. Sexta-feira Santa. Era na Sexta-feira Santa. E minha mãe era religiosa, né? E nós morávamos ali na Vila... Não, nós já estávamos no Cruzeiro do Sul. Eu morei na Vila Pureza, morei perto da USP. Depois a gente mudou pro Cruzeiro do Sul. E eu via falar tanto desse baile do bicho. E eu falei, mãe, eu quero ir no baile do bicho. Tinha 14 anos. Minha mãe, você tá ficando louco? Baile do bicho. Olha o nome, baile do bicho. Eu falei, mas é famoso, eu quero ir, quero ver lá. Diz que vai ter banda, eu já gostava de música. Né? Minha mãe falou, mas você vai, esse baile é na Sexta-feira Santa, menino. E não é pra criança. Você é muito jovem. Mas eu não vou fazer nada de errado, mãe. Eu vou lá pra curtir a música, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aí minha mãe me contou a história da moça. Aí você não foi. Não, peraí. Eu tentei argumentar ainda. Eu falei, mas eu não sou moça, eu sou moça. Ele não vai querer dançar comigo, ele vai querer dançar com as moças, comigo ele não vai dançar. Eu falei isso pra minha mãe. Aí minha mãe falou, vai então, vai. Eu acabei indo. Eu argumentei, eu quebrei minha mãe no argumento, né? Minha mãe deu risada, falou, então vai, para de me encher a paciência. Você falou do Caso, eu lembrei agora assistindo a série do Raul Seixas, né? Que, não sei se é lenda ou se é verdade, no fim da carreira dele, aquela fase descendente dele dos anos 80, ele veio aqui no Caso e dizem que ele desmaiou em cena. Eu já ouvi dizer essa história também. E a música tem playback e tal, ele continuou tocando, ninguém percebeu que ele estava desmaiado lá no meio da fumaça e tal. Diz que ele não cantou uma música que ele estava desmaiado enquanto a música tocava. Olha. Eu já ouvi essa história. E agora vendo essa série, deu para perceber que faz sentido. Que ele estava numa fase muito... decadente. Difícil para ele se apresentar. Ele estava... Você falou, eu lembrei de uma outra figura que acabou na decadência também por causa até da depressão dele e tudo. A gente falou do Paulo Duarte, do PB Night, do PD Night, né? O Antônio Marcos. Tá. Ele canta aqui. Isso. E isso ficou marcante pra mim, cara. Eu era um molecote. Eu tava, acho que ele tinha acabado de passar som, alguma coisa. E eu tava passando ali na frente. Eu já queria ver nessa coisa de som, né? De música, né? E eu consegui, não sei como consegui ter acesso lá. Puxa, você viu a passagem de som, então? E acho que foi a primeira vez que eu vi uma passagem de som, inclusive. E aí terminou ali tudo, eu fascinado, né, com aquilo tudo. Falei, puxa, que negócio bacana e tal. O Antônio Marcos se isolou, cara. Pediu uma garrafa de uísque, sentou no mezanino lá que tinha lá, sozinho. Se isolou de tudo e de todos. E ficou marcante isso pra mim. Nem fui acessá-lo, nada, porque eu falei, putz, sabe assim, você percebia o momento do cara ali, né? Ele começou a tomar o uísque e começou a chorar. Ele estava isolado, né? Depressivo, ele estava depressivo. Né? Isso ficou marcante, assim, pra mim. E foi ali no PD Night, no Paulo Duarte. E quando você despertou pra música? Cara, a música acho que tá dentro de mim praticamente desde quando eu nasci, porque minha mãe foi radialista também, na Rádio São Carlos, na década de 60, quando a rádio era aqui na 15, onde é a Embrapa hoje. A minha mãe tinha duas funções ali, ela apresentava a Ave Maria, às 6 da tarde,
e fazia as locuções das radionovelas da Dona Silvia Ivone. Puxa, que legal. E a Rádio São Carlos é pioneira. É pioneira na cidade. 1940. Inclusive nossa... O Gisto Rossi é uma figura... O próximo episódio nosso vai ser com a Dona Lilian Rossi. Ela vem pra cá. Pô, ela tem muita coisa pra contar. Vai ser legal. Isso. O auditório... Por isso que a gente convidou também. Concurso, que aí o Jair Rodrigues ficou maior concurso porque ele ganhava sempre. Tem uma época que ele falou, não, você vai só se apresentar. E não foi para São Paulo. Vinha a Hebe Camargo aí, né? Então, o pessoal da Rádio Nacional. Era bem importante. A rádio foi marcante. Então, acho que essa coisa da minha mãe ter sido radialista, minha mãe já era ligada com a música, gostava de música. Eu tenho uma foto minha lá, bebezinho, com menos de 1 ano, no carrinho de bebê e um radinho dentro do carrinho. Então já tinha... Estava encaminhado. Tanto que minha mãe falava, você começava a chorar, colocava o rádio para você parava. Você ficava quietinho. Então, tá vendo? Isso aí que você falou da inteligência artificial, ela não vai sobrepujar isso aí. A coisa que já vem com a pessoa, o talento inato, tá? A vocação. A vocação sempre vai existir. E vão ser os melhores, os que agirem pela vocação. E a minha mãe, conforme eu fui crescendo, todo mês ela ia na Hi-Fi, no Piovesan, ou na Marson, que era o Márcio Andreossi, né? Que tinha, dos dois, né? Que tinha, assim, mais concorrente um do outro. Cara, aquela época comprava disco a prestação. Então, os vinis, né? Era legal o lançamento, né? Era a prestação. Então minha mãe... irmão tem uma discoteca fantástica, comprava sempre o disco do Roberto Carlos, toda... minha mãe tinha todos os discos do Roberto Carlos, os de vinil, ela tinha todos. Lançava, ela ia lá comprar. Do Roberto Carlos, do Guilherme Arantes, minha mãe tinha todos, né? Então, e minha mãe comprava muita música clássica também, que ela gostava de música clássica. Então, todo mês ela comprava um disco de música... uma escola, então. Tive. Ela comprava um disco de música clássica para ela e, assim, ou o Roberto, ou o Guilherme Arantes, ou... quem mais que ela gostava? Alcione. Pegava alguma coisa para ela e sempre davam de presente para mim, eu escolhia o meu, né? Então eu comecei, teve um dia até que eu surpreendi minha mãe. Eu ouvi no rádio Benito de Paula, o primeiro disco que eu pedi para mim foi do Benito de Paula. Eu comprei para mim, assim, que era... A gente ouvia muito rádio também, né, nos anos 70. Bastante. Rádio São Carlos, a Progresso. Isso. E aí todo mês, né? Isso foi, cara, foi passando e todo mês, pegava um disco. E tinha os compactos também, né? Uma vez eu quis pegar um compacto dos Golden Boys. Legal, né? Por causa de uma música que tocava na novela, acho que era no Anjo Mal que tocava. Se a garota lhe interessa, não esquente a cabeça. A televisão divulgou muito. Tome mais uma cerveja. Tipo um fado, cara. Pra você se animar. A gente acompanhou, por exemplo, a carreira do Guilherme Arantes pelas novelas, né? Isso. TV, né? Tocou as músicas dele tudo pra novela, né? Hitmaker, né? Isso. Então minha mãe teve muita influência, né, em mim, essa coisa da música. Minha mãe me ajudou muito. Bacana. Legal. Poxa, você é um exemplo também. Tá? Tem que escrever. Tem que escrever. Eu falo que todo mundo. Eu quero escrever, cara, mas eu fico. Todo mundo é um cronista. Eu já comecei a escrever, mas acho que sou muito chato comigo mesmo. Mas não tá legal. Aí eu parava, sabe? Mas eu vou seguir teu conselho. Às vezes eu peço para alguém... eu vou escrever e vou entregar para vocês. Tem algumas pessoas, ao contrário daquelas críticas que você falou, que até falaram, publica alguma coisa sobre meu avô, meu parente, e me forneceu material. Tá? Muito interessante. Ou de evento da cidade que ninguém conheceu. Eu vou pegar, então, vou pedir para você escrever sobre a minha mãe, cara. Minha mãe tem uma história muito bonita, cara. Muito bonita na educação da cidade. Muito, a trajetória dela é fantástica. Então, exemplo, né? Esse exemplo das pessoas que passaram é que não pode ficar só num nome perdido, né? Eu acho que a gente tem que sempre rememorar. Eu acho isso estimula o aparecimento de gente nova. Verdade. Né? A gente tem que ter uma referência. Ninguém surge do nada. Toda vez que você vê alguém desenvolvendo qualquer atividade, tem uma influência de alguém. Então, no futebol, quando aparece um craque, ele gera muitos menininhos que queriam ser igual a ele.
que vão ser craque também alguns. É isso aí mesmo. É um ciclo virtuoso. Então é isso. Você falou rapidinho, você falou de futebol, então você pegou a época boa do nosso Grêmio São Carlense. Então, aí você falou, eu sou de fora e tal, eu fui virando São Carlense aqui, se tornando São Carlense. Eu percebi que eu era um São Carlense quando eu ia no Luizão assistir o Grêmio. Você ia no Luizão? Porque eu me enganava com aquela galera, né? E torcendo pro time da cidade, né? Aí falando, pô, agora eu sou um São Carlense, sabe? Tem ali no campo e sofria com as derrotas. Já teve vários times, mas o Grêmio acho que foi o mais marcante mesmo, né? É que o Grêmio mobilizou a cidade, né? De um jeito até diferente, né? Porque não era um clube, era 11 camisas, praticamente. Não existia como um clube assim, né? Você não podia ficar sócio de um clube que tem piscina, que você vai lá, não era esse o Grêmio. Não. Né? Era um time de futebol. Exato. Né? Então, mas a cidade se empolgava, né? Coisa de louco. Nossa, cara, isso vai remetendo a outras coisas, né? Voltando pro rádio esportivo. Saudoso Cardoso Natal. Fantástico, né? O homem era Tem um acontecimento, do Cardoso marcante pra mim. Você lembra quando tinha Desafio ao Galo na Record, de domingo? Lembro, pô. Aí teve uma época que fizeram um time aqui em São Carlos, que até o Jabu, o Jabu foi jogador de futebol, não sei se você sabe. Você sabe, né? Jogava pra caramba, pai no craque. Só que dentro do campo... A primeira formação do Grêmio. Só que dentro do campo ele era chato pra caramba. Ele é educado, mas jogando bola era muito chato. Briguento, rabugento, né? Centroavante. E montaram um time que era o pessoal de São Carlos e o pessoal de Baté, fizeram um mesclado, que era ligado com a usina da Serra. Aí foi no Desafio ao Galo, esse time aí. E era domingo de manhã, né? 9 da manhã, mais ou menos, entre 8 e 9 da manhã na Record. E o Cardoso foi o Cardoso... CMTC Clube, acho que CMTC Clube, isso. Foi o Cardoso, de locutor, eu acho que o Finóquio, de repórter de campo, José Luiz Finóquio, e o professor que foi presidente da Câmara, o professor Schiavoni, Jamir Leão Schiavoni, de comentarista. Era essa a equipe, da Rádio Progresso. E foram lá para São Paulo? Foram lá em São Paulo. E não tinha cabine lá nesse campo. Era um campo de várzea, né? Então eles ficaram todos em pé ali, fazendo a transmissão e tal. Aí, no meio da transmissão da televisão, o cara lá da Record falou, vocês querem ver como que é uma transmissão de radialista? Os caras ficaram encantados com a transmissão do Cardoso. E puseram, acho que uns 5 minutos, o locutor ali da TV parou e o Cardoso... Porque ele acompanhava o lance, né? Isso que é diferente. Puseram a câmera no Cardoso, ele demorou para perceber que ele estava sendo filmado. E por uns 5 minutos ali, a narração do jogo foi do Cardoso, cara. Puxa, foi bacana isso aí. O hino do Grêmio, né? Ele escreveu o hino do Grêmio. O hino do Grêmio foi ele. Aí teve uma outra, essa eu tava na cabine com eles lá no Luizão, eu tinha amizade com o Cardoso, eu fui vizinho do Cardoso, no Cruzeiro do Sul. E ele deixava às vezes aí na cabine lá, acompanhar o jogo com eles. São Carlos e Grêmio e Guaçuano, uma quarta-feira à noite. O Guaçuano fez 2-0 no Grêmio. E o Grêmio precisava ganhar aquele jogo para classificar. Segundo tempo, cara, o Grêmio voltou com tudo. Foi aquele Grêmio de 89 que foi campeão invicto. Era Roberto Biônico, o centroavante Silvano, timaço que o Grêmio teve ali. O Grêmio virou o jogo 3-2. E no final, só que no terceiro gol, o Cardoso ficou tão emocionado, ele apagou, cara. Gol! Né? Desmaiou. No meio do gol, ele caiu ali. Aí, olha o profissionalismo e não vou dizer frieza, mas a agilidade, tudo ali. Todo mundo ali preocupado, o Cardoso caiu mesmo, cara. O senhor Jamir continuou a locução para não ficar, né, o vácuo ali. E o pessoal socorrendo o Cardoso. Do nada, ali, o senhor Jamir pegou o microfone. Nossa, eu não sabia, hein? Aconteceu isso daí, cara. Aconteceu isso daí. Aí o Cardoso foi voltando.
Aí terminou o jogo que tava bem no final. Aí falou no ar, gente, eu fiquei emocionado aqui. Não saiu outro gol ainda bem, né? Não, o cara capaz de ir embora ali, né? Mas aconteceu isso daí. Tem muita memória. Tem muita memória, muita anedota, né? Fato que parece lenda, né? Então, mas aconteceu mesmo. Foi desse jeito aí. Tinha umas histórias que o Rui Sereda contava, muito engraçado. Nossa, Rui Sereda, quem viver verá. O Sereda tem uma história que ele pegou carona no time para voltar para São Carlos, numa cidade aí, num jogo, o Grêmio, estava junto com o Grêmio. E aí parece que o ônibus capotou, caiu numa ribanceira e tal, e ele se sujou tudo, teve que botar o uniforme do time. Nossa. E voltou para casa dele uniformizado de jogador. Voltar de jogador. Então, teve muita coisa interessante. Eu acho que a gente tem muita história para contar ainda. Tem. Senta que lá vem história. Bacana. Cirilo, tem alguma coisa que você quer colocar aí, de repente eu esqueci de perguntar, e que você acha importante quem está nos assistindo saber? E incentiva aí a galera a escrever, como você está me incentivando, as memórias e coloca isso. Depois a gente vai colocar em caracteres também, vai ter a descrição lá no YouTube, na página do Tudo Vira Podcast. Mas anuncia aí pro pessoal, a sua rede social, quem quiser. Então mais no Facebook. Encontra lá o Cirilo Braga no Facebook, né? Então você tem acesso a... Sempre eu estou revendo, trazendo novas informações sobre um assunto que eu já tratei, né? Mas sobre memória da cidade. Memória... pessoas que deixaram lembranças importantes e feitos na cidade e também acontecimentos de São Carlos, sempre focado na cidade. Eu acho que a cidade é um museu de pedra, né? Então, eu acho interessante essa visão. Tem um museu de pedra que vai se transformando conforme as demandas de cada tempo. Então, isso que eu acho interessante, você caminhar pela cidade percebendo que você está passeando pela história. Verdade. E a gente é parte da história, por isso que eu falo que todo mundo é um cronista. Se você contar a tua história, você contar a história da tua profissão, narrar alguns acontecimentos, é importante, porque hoje nós estamos num mundo de muito fake news, né? Então a gente tem que resgatar a história correta, a história concreta. Essa foi uma das minhas preocupações quando eu comecei a escrever no Facebook. Eu fiquei pensando assim, para que serve uma rede social? Eu não sou político, eu não vou precisar de voto, eu não sou comerciante, não estou vendendo nada. Eu vou resgatar umas coisas aqui que eu tenho, né? E compartilhar com as pessoas. Talvez mais gente comece a fazer isso e se lembrar, né? Aí sei que tem vários outros sites e páginas de rede social que rememoram o passado da cidade. Mas é importante estabelecer um contexto, né? Então, contar a tua história, da sua família, eu acho que é um começo muito bom para você lançar para o futuro, né? Alguma coisa que estimule quem vem depois de você a seguir o caminho de uma família ou de um bairro, contar a história de bairro. Acho que tentar descobrir a história de cada bairro é interessante, uma coisa que eu acho bem legal. Procurar saber de onde surgiu o teu bairro, o que era naquela esquina lá onde hoje tem um estacionamento de carro ou é uma igreja, né? Um boteco. O que era ali antigamente? Então eu acho interessante isso aí, é isso que eu busco estimular nas pessoas. Essa memória, é quase desenhar o que está acontecendo no seu tempo. Isso me fascina. Né? Falar em boteco, busquei mais um aí no saudosismo, Bar Pistelli. Bar Pistelli, um épico, né? Bauru, né? Bauru. Lá, até no Bar do Ninho, né? Bar do Ninho. Um remanescente dessa era. Então, todo mundo tem uma lembrança de alguma coisa boa. Lugares da memória de São Carlos, onde você estava, onde você ia, quando você tinha 20 anos, né? Onde você vai, né? Então, acho que o espaço que a gente vive, a gente tem que valorizar. Às vezes é uma tristeza ver lugares abandonados aqui em São Carlos, né? Que a cidade tem um potencial muito grande, São Carlos, nessa área aí de turismo, ou de ser uma cidade mais bonita. Sim. Me encanta essa ideia de fazer a cidade ficar mais bonita, né? Pintura, de prédios, remodelação de praça. Então, eu acho que eu convido vocês a acompanhar na rede social e também a contribuir, fazer um comentário sobre as coisas, trazer novas informações, né? Como o Ângelo aqui fez muitas para mim antes de começar o programa e durante o programa, referências da família dele. Eu acho que isso é importante fazer, porque quem vive em São Carlos tem que saber o básico da cidade, que eu acho. Saber quem viveu aqui, quem se destacou aqui, né?
Quais momentos foram os mais importantes da cidade? Para mim, o mais importante momento de São Carlos é a vinda da USP para cá, em 1953. Em 48 ela foi conquistada, em 53 se instalou. Acho que mudou a história da cidade, a vinda da Universidade de São Paulo. E São Carlos é uma cidade que é muito peculiar, sabe? Não são muitas cidades do interior que tiveram já nos anos 70 duas universidades tão importantes como a USP e a UFSCar, não é? Isso cria um círculo virtuoso na cidade, trazer gente, trazer inteligência para cá, trazer cabeças para São Carlos, né? Muita gente da universidade se estabelece na cidade e cria uma cidade melhor, mais inteligente, mais capaz de construir um futuro melhor. Pena, isso é uma opinião minha, pessoal, do Angelão, tá, gente? Eu vejo dessa forma. Pena que muitas vezes a maior parte dos nossos administradores públicos não sabem utilizar uma parceria saudável de ter uma USP e uma UFSCar na cidade e utilizar de ferramenta para o desenvolvimento da cidade. Acho que fica muito aquém, até aí recente, foram fazer aí um trabalho sobre o transporte público da cidade, foram buscar a Fundação Getúlio Vargas, sendo que aqui dentro da USP de São Carlos tem um departamento especializado em transporte público ali, podia ter utilizado. Isso é opinião minha, eu sei que eu estou falando... Então, acho que isso vai mudar quando eles criarem um instituto de pesquisa da cidade. Mas acho que falta interesse político. Não tem Curitiba. Fazer essa Curitiba parceria. tem lá. Curitiba tem um instituto só de pesquisa urbana, tá, para fazer projeto para a cidade, para poder reivindicar recursos do governo estadual e federal. Tem que ter projeto. Você sabe, você é músico, você tem que fazer um projeto de música para buscar recursos, não é? Sim. O município também tem que ter projeto para buscar recursos. Então, um instituto de pesquisa local seria interessante, ou um departamento que então, só podia de fazer uma projetos. parceria com as universidades, tentar na mão a faca, queijo na mão, aí às vezes não usa Um dia para vai fazer ter. uma coisa dessa. Isso já foi falado há muitas décadas, durante todo o tempo. Na teoria, né? Mas na prática... Então, uma hora vai aparecer alguém. Tomara. Tomara. Né? Então, eu acredito nisso. E isso eu falo até com uma certa... A questão do transporte, estou falando com uma certa propriedade. Eu trabalhei dentro do departamento de transporte da USP. Então, eu conheço lá vários... O único cara que ele acabou se tornando político também, mas o único cara que efetivamente foi utilizado aí é o Coca. O professor Coca. Sim. Antônio Clóvis Pinto Ferraz. Muito por iniciativa até dele, né? Então. Mas ali tem outros caras ali que são fantásticos, que conhecem muito bem e conhecem a cidade, né? A estrutura assim, de engenharia também da cidade, de logística mesmo, que podia colaborar. Eu acho que se tiver um setor só dedicado a projetos mesmo para valer, e que seja uma política de Estado, sabe? Uma coisa que seja de São Carlos, não de uma determinada administração, que fique. Isso seria interessante. Sim, né? Com certeza. Porque daí não dependeria de cada prefeito, ele pessoalmente tomar alguma iniciativa. Anda por si esse setor de projeto. Verdade. E gera muita coisa boa para a cidade. Isso aí. Cirilo, muito obrigado mais uma vez. Foi bacana. Foi um bate-papo mesmo. É uma resenha. Pô. É isso que eu gosto também, de não ficar chato, sabe? Não fica. E a gente não vê o tempo passar. Quando eu escrevo de história, eu tento fazer uma coisa que seja acessível. Não ficar criando texto muito hermético, né? Fica diferente, né? Então, isso aí, tem que simplificar as coisas. Então, eu agradeço. Nós que agradecemos. Foi muito bom. Obrigado mesmo. Mais uma vez agradecendo ao Alexandre, ao Dagoberto. Obrigado. Na produção ali atrás. Desculpa o trabalho que a gente deu aí. Não dá não. Isso daí já tá armado aí, previamente armado. Legal. Pessoal, hoje tudo virou podcast nas memórias de São Carlos com o querido Cirilo Braga. Espero que você que está aí do outro lado esteja desfrute bem, faça como eu fiz aqui, de repente no saudosismo, buscar nas memórias aí grandes acontecimentos, como o Cirilo disse aí, na sua família, né? São Carlos tem várias famílias tradicionais aí, com muitas histórias,
E procure por ele, faça como ele está me indicando a fazer aí. Escreva lá a história da sua família, dos seus amigos. Entre em contato com ele, é bacana ter essa descoberta, essa divulgação das histórias da nossa cidade, tá bom? Muito obrigado para você que está aí do outro lado. Indique aí a nossa página para outros colegas, familiares também. Deixa o like lá, pode comentar, se tiver que criticar também, não tem problema nenhum. Critique também aqui o nosso trabalho. Até gostaria de ouvir críticas para que a gente possa crescer e buscar a melhora efetivamente cada vez mais aqui. Valeu, gente. Tudo vira podcast.